Mas é que deve ser muito difícil para um pai, para uma mãe, começar, porque inicialmente é um julgamento. Para um pai, para uma mãe, bom, eu estou julgando meu filho. Quer dizer, será que aquele matinho que eu vi é maconha? Ah, não, pode ser uma grama, como eu vi até que aconteceu com você. Ah, não, pode ser um chá, pode ser qualquer coisa. É difícil você começar a pensar já logo de início que o seu filho, que você orientou, que você passou as informações, acabou buscando um caminho avesso ao que foi dito desde criança. Sem dúvida, essa história do matinho é interessante porque as desculpas são mil. A gente vê que em casa começa a aparecer papelzinho de que você vai na lanchonete, papel de seda. Para que um papel de seda? Precisa de tanto, eu estava com a boca muito suja, né, para poder limpar tanto, para precisar de tanto papel e ainda guardar em casa, né? E o tal do matinho está na cara e a gente fala, não, isso daqui é sujeira, é mato. E aí quando você pega aquilo, esfrega na mão e sente o cheiro e vê que realmente é, ah não, mas não era meu, era de um amigo. Sempre é um amigo e é sempre do outro. E a gente sempre procura achar que as coisas estão acontecendo na televisão, na casa do outro, no filme, no jornal, no morro e na casa do vizinho. A gente costuma dizer, você está andando com más companhias, esquece que o pai desse amigo está falando a mesma coisa do nosso filho, você está andando com más companhias. Que o seu filho pode ser considerado uma má companhia, né? Exatamente, na verdade não são. O que falta é a informação adequada. A gente não tem a informação por preconceito, nós temos o preconceito de não querer enxergar, de não querer sequer nos informarmos a respeito da doença e do processo como um todo. Você disse uma coisa, dentre tantas, muito importante, a doença, porque é uma doença. E para a vida inteira. É assim como eu posso ter, sei lá, uma válvula de escape que eu como demais. Eu vou sempre me controlar para não fazer isso. Assim como o alcoólatra é um doente para o resto da vida. Com certeza. Quem usa drogas e parou tem que ter um controle para o resto da sua vida também. Para o resto da vida, a partir do instante que eliminou o consumo constante, o consumo diário, eliminou o consumo de uma forma geral, porque você não pode ter o primeiro, não pode ter o estopim. É como quem para de fumar sabe muito bem. Eu fumei durante 10 anos e parei de fumar, durante 10 anos não, desculpe, durante 30 anos, há 10 anos eu parei de fumar. E se eu acender um cigarro hoje, eu sei que eu volto. Eu diria que o processo é como uma diabetes. Se você tem diabetes, você tem que ficar controlando isso o resto da vida. Como uma hipertensão, colesterol alto. É uma doença. É uma doença. É uma doença que não tem cura, mas tem tratamento, né? Exatamente. Por isso que o próprio tratamento diz que é só por hoje. Todos os dias. É uma vitória. E é o que a gente devia pensar em todos os aspectos da vida da gente. Com certeza. Cada dia é uma vitória. Todo dia a gente passa por frustrações, por momentos complicados. Mas a gente normalmente não encara cada pequena vitória como sendo uma vitória. Só algo que eu consegui sem muito me dedicar. E não, tudo na vida é uma grande vitória. Quer dizer, você ter percebido e você, junto com a sua esposa, ter buscado uma saída para orientar os seus filhos, mesmo que sabendo que em algum momento você precisaria ser duro. Quer dizer... E sabe de uma coisa interessante, dentro da própria casa, dentro da própria família, a gente acaba divergindo, porque esse é um processo que destrói a família, destrói todos os amigos e todo mundo. Sempre que alguém quer achar um culpado, né? Exatamente, e não existe culpado. O culpado é a doença, a culpa é da doença. Isso não significa que não temos que tomar providências e tomar certas precauções. Resgatar o conceito de família, que é uma coisa que existe muito pouco hoje em dia dentro dos lares. Você não vê mais famílias almoçando junto, orando, rezando, fazendo uma prece, assistindo televisão e tudo mais juntos. Então, o que acontece? Você dentro da família, você acaba divergindo, porque um quer jogar a culpa no outro, algo parecido. Quantas vezes a esposa falava, está acontecendo isso? A minha filha falava, olha, está acontecendo isso, está vendo. E eu não queria enxergar. Eu tinha que tomar providência e não tomava providência. Mas será que a gente também não tem que esperar um momento certo? O que é um momento certo? É um momento que você como pai, você como mãe, já buscou uma informação como você fez, já buscou compreender que era uma doença, para simplesmente você não tomar por impulso uma atitude que você vai se arrepender. Como muita gente acaba fazendo de uma forma, do meu ver, completamente errada. Cata o filho, joga na rua e fala, pronto, vai, é isso que você quer? Então vai, faça o que quiser.
é muito mais fácil, vamos dizer, você pôr para fora e esperar que o outro se resolva do que você estar ali participando ao lado do sofrimento, do momento que há uma união familiar ainda maior para que aquele doente consiga ter um estímulo para buscar uma saída. Na verdade, assim, eu acredito que essa ajuda, essa busca, né, por informação, infelizmente, ela acontece quando o problema já está instalado. Né? O que deveria acontecer, de fato, é uma busca de informação antes que isso aconteça. Mas aí a gente entra no que ele falou. Ninguém imagina que o seu filho vai ser um dependente químico. Mas aí é que entra muito a questão da informação. Outro dia eu estava numa palestra e, assim, eu achei muito interessante a colocação que foi feita. Fizeram uma analogia com o conto da Cinderela. Né? E eu achei assim, foi sublime até a maneira com que foi passada a questão das drogas. Porque, assim, de uma maneira muito superficial, no caso a Cinderela, ela acaba, a Bela Adormecida, né? Ela acaba, por falta de informação, né? Furando o dedo numa roca e, assim, em decorrência disso, ela acaba entrando na maldição que havia sido rogada para ela no início da vida dela. E, assim, ele fica muito claro a questão da falta de informação. Mas você acha ainda que existe falta de informação entre os jovens? Existe. Infelizmente, ainda existe. Eu vejo muito a questão da dependência química, tentando fazer uma analogia com o câncer. Até alguns anos atrás... Era a palavra maldita. O câncer ninguém comentava. Não, porque tal pessoa está com aquela doença. Com aquela maldita, assim, né? Se falava o nome. Mas não se falava câncer. Por quê? Porque era algo extremamente... que tinha uma carga de preconceito muito grande. Porque, assim, matava. Então, ninguém queria ter. Hoje não, hoje já se fala abertamente, as pessoas já tendem a fazer exames preventivos para tentar, descobrindo o câncer, já tentam um tratamento. Enfim, existe uma possibilidade de vida com qualidade. A questão da dependência química é muito semelhante, porque hoje existe um preconceito muito grande. O máximo de informação que a pessoa dá, olha, cuidado, droga é ruim, mata. Mas aí o jovem vai e prova e vê que o efeito, pelo menos momentâneo, não é ruim. Claro que você vai pagar um preço alto por isso. Para a pessoa é prazeroso naquele momento. Para ela, naquele segundo, naqueles minutos, naquelas horas, vai ser prazeroso. Mas e depois? Exatamente. O problema é o que vem depois. O preço é muito alto.